Eu gostaria de ler com vocês, se vocês possam abrir as suas escrituras, aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. Aos Romanos, capítulo 12. Você logo vai reconhecer essa escritura, né? Paulo, ele realmente, através da inspiração do Espírito Santo, ele tem nos ajudado muito. O irmão Brana disse assim nas suas mensagens, né? Se o grupo de Paulo entrou, o meu grupo vai entrar também. Por quê? Porque o mesmo evangelho que Paulo pregou, eu preguei, né? E isso é a nossa segurança. Vamos ler então. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, Tu sabes qual o nível de fé que todos os filhos possam receber, mas que esse nível de fé é como um grão de mostarda. Se ele é genuíno, ele realmente produzirá uma grande árvore, aonde ali os passarinhos e tantas outras coisas que vão ser beneficiadas dessa grande árvore, Pai. Que a nossa fé possa abundar, a nossa revelação possa crescer dia após dia, Senhor. Que não fique estagnada, Senhor, que não fique parada, mas que ela possa crescer todos os dias que vivemos nessa terra. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Gostaria hoje de falar um assunto que já é muito conhecido dos irmãos. Muito conhecido, né? Mas eu acho que repetir os assuntos ou voltar a eles são importância, porque gera confiança ao nosso coração e o nosso entendimento. Tivemos pregando em Itajaí, falamos algum assunto sobre a necessidade desse tempo que estamos vivendo e usamos algumas citações do irmão Brano. Provavelmente esse vídeo vai estar sendo colocado, e eu gostaria que quando ele for colocado no grupo que nós temos da nossa igreja, você possa escutar sobre aquele assunto, porque o irmão Brana tem trazido a mensagem para nós, e parece que quando ele traz essa mensagem que ele já pregou há muito tempo atrás, você abre e parece que ela é atual para esse momento, quando nós escutamos alguns assuntos, e isso nos ajuda muito, né? Primeira coisa que eu quero dizer para você, igreja, preste bem atenção que eu vou falar. Para existir o rapto, para chegar ao momento do rapto, tem duas profecias importantes para acontecer, né? Duas profecias, que é aquela mulher que é expressada lá nos Estados Unidos, que seria provavelmente uma vice-presidente ou uma presidente, ou o irmão Brana diz que pode ser a Igreja Católica tomando uma posição nisso. Eu já falei, eu me inclino mais a pensar que a Igreja Católica está controlando os Estados Unidos. E vejo mais nessa inclinação. Outros pensam que é uma mulher que agora tem uma vice-presidente nos Estados Unidos. Mas eu me inclino mais a isso, a ser a Igreja Católica, que também simboliza uma mulher. Apocalipse fala da Igreja Católica simbolizando uma mulher que realmente ela não
toma a doutrina de Cristo, não toma a palavra de Deus e não vive a Cristo, não vive fielmente a Cristo, né? E a outra coisa que vai acontecer antes do rapto é a destruição dos Estados Unidos, total. Uma destruição que o irmão Branham já viu na visão dele, que vê os Estados Unidos todo destruído. Agora, eu não quero que você pense assim, então, irmão Arantes, a hora que eu vi os Estados Unidos todo destruído, eu corro e vou vir a Deus, e vou servir a Deus, e vou entregar minha vida a Deus, e aí eu vou para o rapto. Você está totalmente enganado. Existe um alarido, você sempre escutou, se você é da mensagem, você sempre escutou que existe um alarido. Se você não se preenche agora dessa mensagem, desse alarido, para dar uma visão e um conhecimento à sua mente, a um entendimento à sua mente, o que vai acontecer com você? Lá você estará perdido. Porque primeiro temos que mudar a nossa mente para depois receber esse corpo especial, esse corpo glorificado, esse corpo que nós seremos perfeitos. Mas primeiro existe uma mudança de mente. Por que uma mudança de mente? Porque a nossa mente, a maneira que nós conduzimos nossa vida, a maneira que nós agimos, não é boa. E eu quero colocar isso para você através da mensagem do irmão Branham, e depois eu vou colocar dentro da Escritura, porque o irmão Branham sempre ele usou a Bíblia. Ele nunca foi contra a Bíblia. E a Bíblia é a nossa âncora, a nossa segurança. Porque Deus não pode mentir. Deus não pode se enganar. Deus ele é firmado no seu conhecimento e no seu entendimento. Escute bem o que ele vai dizer aqui no sermão. Mas Deus teve que dar a você um novo espírito. Todos os filhos de Deus têm que ter um novo espírito. Ora, o espírito que você tinha, você não conseguiria nem mesmo se dar bem consigo mesmo. Olhe bem, então, o espírito que você tem, que eu tenho, se eu não der liberdade a Deus mudar o meu espírito, eu não consigo nem comigo mesmo, eu não gosto nem de mim mesmo. A maneira que ele quer dizer. Olhe bem como ele está se expressando aqui. Você não conseguiria nem mesmo se dar bem consigo mesmo. E isso é como fosse uma advertência a você. Escute bem aqui o que ele está dizendo. Então, como você vai se dar bem com Deus? Se você não se dá bem com você mesmo, como você vai se dar bem com Deus? E aí que há a necessidade da mudança. Agora, quando falamos de mudança, parece que é muito fácil, né? Eu dizia assim, vou virar para cá, mudo para lá e prossigo, né? Não é dessa maneira. Mudança é uma coisa muito importante você entender. Deus está querendo mudar primeiro a sua mente, para realmente ela ter uma mente de Cristo em sua vida. E escute bem o que ele vai dizer mais aqui. Como você vai se dar bem com Deus? Então Deus teve que dar a você um novo coração. Não um novo remendo, mas um novo coração. Não remendar aquele coração velho, aquele homem que está acostumado com aquelas coisas, vivendo daquele jeito ou daquela maneira. Não, Ele quer te dar um coração novo. Este é o meu intelecto, ao qual você pensa, uma nova maneira de pensar. Você acha que o homem velho, se não for mudado, será que ele muda a sua mente? Ou ele muda o seu jeito de ser? Não. Você já pegou alguém que vive daquele jeito, age daquele jeito, daquela maneira, e você olha assim para ele, e você sempre diz assim, ele não vai mudar, vai viver sempre desse jeito. Agora você pensa Deus dando um coração novo para ele, você não vai reconhecer mais aquele homem. Aquele homem morreu e nasceu um novo homem, que tem confiança em quem? Em confiança em Deus. E o irmão Branham está colocando isso para você entender que eu e você precisamos mudar. E ele vai colocar isso para você agora aqui,
Uma nova maneira de pensar. Então, quando ele der uma nova maneira de pensar, sim, está certo. Então, no próximo parágrafo 43, ele diz: depois disso, então eu lhe darei um novo espírito. O que é isso? Um novo desejo. Como é que é o homem velho? Qual é o desejo dele? Vocês já passaram por isso? Irmãs também passaram por isso? Vocês, se todos que não nasceram e tiveram uma experiência com Deus, mas o homem velho sempre se curva, ou se inclina, ou se rende às coisas naturais desse mundo. Ele pensa como as pessoas desse mundo pensam. Ele age como as pessoas desse mundo agem. Agora Deus está mudando isso. Porque se você pensa igual a esse mundo, você mesmo sabe que você não tem o quê? Esperança. Você mesmo sabe que não vai para o arrebatamento. Você sabe que não vai para a eternidade. Deus tem que mudar tudo isso em sua mente. Um novo desejo. E eu quero... Um novo desejo de o quê? Fazer o quê? Fazer certo. Mas agora este é o novo espírito. Então observe a ordem da Escritura. Depois de obter um novo coração, um novo espírito, ele diz: então colocarei o meu espírito. Depois ele tirar o coração, colocar um desejo novo, agora Deus pode habitar dentro de você. Mas primeiro tem que ter uma ordem. Você tem que se humilhar, você tem que se render, se entregar a Ele, para agora Deus, o Espírito de Deus, entrar em você. Sabe por quê, irmãos? Eu vou refletir o Arantes? Ou você vai refletir você mesmo? Não. O negócio de Deus é você refletir quem? Cristo para as pessoas. Você nasceu, você está aqui, mas o negócio nosso, o negócio da palavra de Deus é refletir a imagem de Cristo. Quantos vocês já ouviram em alguns testemunhos, as pessoas dizem assim, em relação ao irmão Brana: eu vi Deus em você. Alguém já falou isso a você? Alguém já disse para você que parece que você tem Deus em você? Preste bem atenção. Tu achas que as pessoas não percebem isso? Manifeste Cristo para ver se você não vai ver se as pessoas não manifestam e ver quem é você. Vê, o que? Isto é o que a Escritura diz aqui. Esta é a ordem. Pneumática é a ordem numérica da Escritura. Agora, aonde o irmão Brana tirou isso? Ele tirou, sabe onde? Em Ezequiel, para a gente firmar a coisa, para você entender aonde o irmão Brana está falando sobre esse assunto e aonde ele coloca a sua posição e sabe o que está falando, através de uma escritura. Sem escritura, sem promessa. Sem promessa, sem confiança. E sem confiança, você não prossiga a jornada. Você tem que ter uma promessa para prosseguir e vencer. Estamos amadurecendo os nossos sentidos. Olhe bem o que ele vai dizer em Ezequiel 36, 26. Ezequiel é um profeta, e ele está se expressando dizendo assim: vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O homem natural, ele tem um coração de quê? De pedra. Deus não pode trabalhar com um coração de pedra. Ele tem que trazer um coração novo, de carne, que bata as batidas corretas. E ele vai dizendo assim: e porei dentro de vós, olhe bem o que ele vai dizer: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes do meu estatuto, e guardes os meus juízos, e os observareis. Agora pense bem. Ele colocou, ele entrou, e agora você guarda o quê? A palavra dele. Você começa a entender? Você precisa do Espírito Santo
em sua vida para guardar a palavra de Deus? Eu vou fazer uma pergunta a você, só para você ter um entendimento. Em tudo em sua vida, você aplica a palavra? Em todo assunto que necessita, você recorre à palavra? Pense nisso, irmão. Isso é importante para nós entender o que é esse assunto. Se Deus me diz dessa maneira, por que falo de outro jeito? Você está entendendo? Se Deus diz que eu tenho que ser bom aos meus inimigos, por que eu sou mal aos meus inimigos e bons aos meus amigos? Não adiantaria nada. Jesus fala isso. Você quer galardão sendo bom para quem são bons? Não tem nada. O galardão é quando você, o inimigo, vem contra você e você mostra bondade ao seu inimigo. O que eu estou centralizando para você, porque você precisa do Espírito Santo para ter essa concepção verdadeira na mente. Porque se você não tiver, o que vai acontecer? Você vai lutar contra essas pessoas. Daí é muito fácil eu dizer para você assim: irmão, não luta contra a carne e o sangue, não luta contra as pessoas, luta contra os espíritos que estão ali querendo derrubar as pessoas e destruir. E você diz assim: mas Arante, você fala tanto sobre isso, dessa maneira, porque necessitamos ouvir várias e várias vezes, porque muitas vezes você está brigando com o seu próprio irmão, com a sua própria irmã, com o seu próprio amigo, com tantas outras pessoas, que se elas não tivessem aquele espírito que entrou naquele momento, seriam excelentes pessoas. Olha aqui. E assim descobrimos que o novo nascimento inicia um processo de renovação, primeiro da mente. Então você agora começa a entender que novo nascimento, ela renova o quê? A sua mente. E em seguida, preparando o corpo para a mudança do corpo. Sem novo nascimento, sem mudança do corpo. Você está entendendo agora? Você precisa ter uma mudança de mente para aquele dia, aquele corpo está ali perfeito para você. E ele vai usar olha o que o irmão Brana vai usar na mensagem: crença de Maria. A menos que um homem nasça de novo, ele não pode nem mesmo ver o reino de Deus. Agora, ver significa entender. Você entendeu o que estou falando aqui? Ver significa entender. Não é assim, ó, eu estou vendo essa águia, mas não estou entendendo. Não. Ver significa eu compreender que esse desenho que está em mármore é uma águia. Não é um passarinho, não é um sabiá, não é um falcão, não é nada disso. Deus revelou a você, abriu seus olhos e deu o entendimento que esse pássaro é uma águia. Você está rindo, né? Pensando assim: irmão, isso ali é uma águia, tem o estilo de uma águia. Mas se você for perguntar para algumas outras pessoas, eles não vão saber, porque eles nunca viram uma águia ou nunca viram isso, eles não vão entender que isso aqui é uma águia. Eu estou mostrando a simplicidade da palavra de Deus para você conectar com a coisa maior. E olhe bem o que ele vai dizer aqui, ó. Significa entender, mas muitas pessoas que dizem que nasceram de novo não podem entender a mensagem de Deus. Muitas pessoas que dizem que nasceram de novo não podem entender a mensagem de Deus, não podem ver o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor, irmão Arante? Agora fica mais difícil para entender, né? Você entende? Quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é um mensageiro. Anjo é mensageiro. O anjo do Senhor, terreno, que está lá em Apocalipse 10. Você está entendendo agora? Eu expliquei da águia e logo trouxe para uma posição, e agora ficou mais difícil de entender, né? Mas Deus, com o novo nascimento, revela isso ao seu coração. Vamos à frente. A mensagem é: deverá ser mesmo como
como você disse? Daquela forma, ver não significa olhar a palavra. Ver significa entender. Jesus disse: a menos que o homem nasça da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, ele não consegue entender o reino de Deus até que ele nasça de novo. Vou dar um entendimento para você o que acontecia. O conhecimento de Deus, ele acelerou em nosso tempo. A partir da hora que você conhece quem é Cristo, o aceleramento do conhecimento vai se abrindo. Deus vai refletindo em sua palavra e amadurecendo seus filhos para o arrebatamento. Agora o que eu quero dizer para você: o meu povo sofreu, ficou com dificuldade por falta de quê? De conhecimento. Você sabe o que é conhecimento? Conhecimento dá habilidade para você vencer as batalhas. Daí você vai dizer assim: Morante, então quer dizer que eu vou dar de outra forma para você entender. O pessoal antigo vai logo entender o que eu estou falando. A nossa igreja, foi muito grande e abençoada. Ela teve vários benefícios. Tivemos vários encontros. Foram uns encontros enormes. Tivemos grupo de jovens, tivemos músico, tivemos tudo. A igreja hoje, se ela tivesse continuado naquele ritmo, ela estaria aqui com 300, 400 pessoas. Esse local seria pequeno. E você com certeza ficou muito feliz de ir a algum encontro e ter companheirismo com aqueles irmãos, aquele benefício todo, né? Era uma bênção, não era? Era uma bênção. E eu não discordo de você. Agora eu vou discordar de uma coisa. Se você pensa ou não pensa isso, eu quero que você entenda isso. O tempo que estou vivendo, a era que estou vivendo, nesse período que eu acho que em torno de 5, 6 anos, envolvido com essa palavra de Deus, esse tempo que Deus começou a derramar a sua palavra, eu não troco por aquele tempo. Você começou a entender o que eu quero falar? Eu não posso trocar revelação, palavra de Deus, que preencheu o meu coração, inundou a minha alma, transformou os meus conceitos em uma coisa viva e eficaz, com aquele tempo. Aquele tempo era um tempo de companheirismo. Claro que a gente pode voltar a esse tempo. E faltava o quê? Conhecimento. E sem conhecimento a gente vai à deriva. Parecia ser tão fácil ter o batismo do Espírito Santo. Parecia só olhar para essa foto e crer na mensagem. Parecia ser tão fácil ter novo nascimento. Você achava que ter o Espírito Santo, parecia que quando eu recebi o Espírito Santo, agora eu consigo vencer tudo, agora as lutas não vão vir, eu sou um poderoso. E você, negativo. Olha a ideia, completamente focada e errada. Quando você tem Espírito Santo, todo dia você tem que lutar pelo aquele Espírito Santo estar na sua vida. Todo dia você tem que batalhar para o Espírito Santo estar na sua vida. Não é uma constância de dizer assim: recebi o Espírito Santo, agora eu sou o homem mais forte, a mulher mais poderosa. Não, todo dia você tem que lutar que aquele Espírito Santo esteja na sua vida, que você ame aquilo ali e viva uma vida digna de um cristão. Por isso que Paulo fala: não entristecei o Espírito Santo que está em vós, que está selado. O que ele está dizendo? Que você pode entristecer o Espírito Santo, que você pode baixar sua força. E a confusão gerou tudo isso. E o que eu quero que você entenda é que a confusão gerou toda essa ideia, que como fosse o Espírito Santo fosse uma pedrinha mágica. Você botava no bolso, agora nenhum diabo, nada entraria. Era como uma corrente que você vê em alguns filmes que eles penduram. Eu estou iluminado. É isso. Então você não precisa mais fazer nada. Se você tem o Espírito Santo, pare aí e fique aí para ver o que vai acontecer. Todo dia é uma batalha e uma luta.
Você não luta contra o seu eu? Quantas vezes o teu eu falou assim: não vou ao culto? Quantas vezes ele falou assim: estou cansado, no outro dia eu vou? Você não luta? E isso não é uma luta? E quando você vence essa luta, você tem refrigério. Mas quando você derrota, a própria Espírito Santo fica falando assim para você: por que você não estava lá? Só estou te ampliando o que acontece nas nossas batalhas e nossas vidas. Escute bem aqui. Vamos lá na frente. A mensagem é nomes blasfêmios. E então, essa era o número 1. O número 1, vindo a você, sua fé mental. Vamos entender isso. Sua fé mental. Eu até, abrindo esse assunto, eu gostaria que outro irmão fizesse isso, porque ele tem mais essa capacidade de entrar em estudos. Eu não sou muito dessa área. Eu acho que eu tenho outra maneira de conduzir a mensagem, mas que Deus possa abençoá-lo e ele ajudar muito. Porque olha bem, escute bem que eu vou tentar colocar isso para você. Olha isso, escute isso aqui. Número 1, vindo a você, uma fé mental. É o número 1. Você recebe a palavra de Deus, primeiro você tem que conceber ela onde? Na mente. Na mente. Bem aqui, vem o Espírito Santo, descendo em uma fé mental. Tornou-se uma fé agora, tornou-se uma fé espiritual. Existe uma fé mental e uma fé espiritual. Primeiro você concebe aonde? Em sua mente. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando você concebe uma revelação de Deus, que é a fé, em sua mente, o que acontece? Não acontece uma batalha? Não acontece uma guerra? Não acontece uma luta? E você tem que manter. Agora, quando ela se torna espiritual, ela vai descer no teu coração e vai ancorar. Daí sim, não tem diabo no mundo que vai te impedir. Não vai ter nada do mundo que vai deixar você fora desse assunto. Irmão Brana vai colocar isso agora para você aqui, ó. Vem o Espírito Santo descendo em sua mente mental, tomando uma fé espiritual. Então a fé espiritual apenas reconhece a palavra. Então a partir da hora que essa fé espiritual, ela só reconhece o quê? Palavra, 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 palavra. Ele não reconhece mais nada. É a palavra de Deus, é a bênção de Deus, é a promessa de Deus. Ele só vai firmar nisso. Esse homem está findado nesse pensamento. Agora, o número 2 ou número 3, então você terá espiritual, você terá o Espírito Santo e selará todas essas coisas em você, enquanto aquele Espírito Santo cobre isso, da sua fé até o Espírito Santo. Te sela com Cristo. Gravemente que eu estou falando com Cristo, porque eu vou chegar numa parte aqui que eu vou te revelar quem é Cristo. Então você se torna um com quem? Com Cristo, amém? Você se torna um. Veja, você é Cristo, vivem junto. Cristo e você está vivendo junto. Naquele dia você saberá que estou no Pai. Olha, isso é a Escritura. Naquele dia você saberá que estou no Pai, o Pai está em mim e eu em você, e você em mim. Ficou difícil? Ficou entendido? Olha o que estou falando. Tudo está na questão da mente. A mente de Deus. Deus entrou em Cristo. Cristo tem a mente de Deus. E nós temos que ter a mente de Cristo, que é a mesma mente de Deus. Então nós estamos numa união única, porque a partir de agora Cristo mora em você. Vamos mais para frente. Olha o que ele vai dizer aqui. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus, e o verbo ainda é Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra estava sendo derramada,
em nossa fé mental torna uma fé de revelação espiritual, primeiro mental para depois se tornar uma fé espiritual, e sobre este fundamento edificarei a minha igreja. Agora pegue bem o que eu estou falando aqui. Irmão Brana já chegou e falou assim, ó, sobre esse fundamento edificarei a minha igreja. Daí você se depara, que fundamento, irmão Arante? Fé, revelação. Fé, revelação. De quem? De Cristo. Conseguiu ver isso? Vamos ver. Olha como ele trabalhou as escrituras e como ele está fechando o quadro para a gente poder entender. Sobre este fundamento edificarei a minha igreja. Vê? Não sobre uma concepção mental de unir a igreja, ou uma concepção mental disso, mas sobre a revelação, quando aquela corrente de graça derramará naquela fé mental que você tem. Então sobre isso uma revelação espiritual. Irmãos, quando aquilo desce ao seu coração, quando Deus entra em sua vida, quando o Espírito Santo toma controle de você, você percebeu que tudo não tem mais valor. Aquela é a pedra preciosa da sua vida, aquilo ali é a coisa mais maravilhosa da sua vida. Você vai render seus direitos todos a essa pedra, que é Cristo. E ele vai abrir aqui, ó: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Glória a Deus! Você entendeu? Não existe diabo nenhum que vai se prevalecer com a igreja revelada, cheia do Espírito Santo. Não tem diabo, não tem nada que possa combater isso, porque a própria Escritura está firmada e Cristo se expressou dizendo: não tem. Ou tem? Vamos ler. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Veja, isso mostra que eles seriam contra. Então você começa a entender que se você ficar firmado nisso, você vai ouvir muitas coisas contra você. Você capta isso? Contra você. Mas nunca prevalecerá. Não tem. Você lembra uma vez que eu falei para você assim? Eu falei assim, ó, escute bem o que acontece aqui, ó. Tu acha que uma pessoa, quando vai contra um filho de Deus, ele está combatendo aquela pessoa? Não. Ele está combatendo a quem? A Deus. Será que tu acha que uma pessoa que vai ali e começa a falar mal de você, começa a discutir com você, começa a brigar com você, tu acha que ele está falando de você? Não. Você é a imagem de Cristo. Então ela está combatendo a quem? A Cristo. Descanse, tranquilo, viva a sua vida. Ames o quem? Os seus inimigos. Olha aqui. O irmão Brana chega e fala assim: ó, que coisa gloriosa, né? Ele se refere assim dizer, né? Escute bem aqui, ó. Agora, quais são essas correntes da graça? O irmão Brana está falando aqui em 1 Pedro. Vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Vamos ver se a gente consegue aqui. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Ele vai dizer assim, ó: olha como isso aqui é interessante. Portanto, cingindo aos vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento. Você sabe que essa parte firmada é a parte que firma, é a parte mais forte. E o que está querendo falar aqui é sobre um serviço. Você não está fazendo um serviço para o homem, você está fazendo um serviço para Deus. Você entendeu isso? Quando você vive para Cristo, você faz um serviço para Deus. Então você precisa estar forte, firme, firmado na palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer assim, ó: portanto, cingindo os vossos lombos com o vosso entendimento, sede sóbrio. A primeira coisa, o que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não está
com o efeito de alguma coisa que faz ela pensar algumas coisas não certa naquele momento, porque não tem sobriedade, não tem confiança. Muitas pessoas brincam, né? Eu acho que você entende o que eu vou dizer. Tá vendo uma risca aí? Ande aí para ver se você está sóbrio. Não é isso que falo? Daí, eu tô. E já não tá, né? Porque quando ele começa a dizer que anda para a risca, não tá. Daí vai querer andar, não consegue. O que a palavra está dizendo? Seja sóbrio. E para a gente ser sóbrio, temos que se manter aonde? Dentro da palavra. Tudo que é fora da palavra não é sóbrio. Mostrei o natural para você entender o quê? O espiritual. E ele vai continuar aqui dizendo assim, ó. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como os filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Isso tem vezes que nos coloca numa posição bem difícil. Eu quero que você entenda. O único que é santo é Deus. Tanto que o serafim fala: santo, santo, santo é o Senhor. Agora você diz assim: eu sou santo. Como um santo pecador cheio de falhas é santo? Como você e eu, como um pecador cheio de fraqueza, cheio de debilidade, cheio de problema, sou santo? Sou santo nele. Você é forte nele. Você confia nele, você é poderoso. Então, nós somos santos em Deus, porque ele é santo, santo, santo. Qual é a maior acusação para um cristão? De repente o cristão faz uma coisa errada. Mas você não é um cristão? Já não aconteceu isso? Mas você não diz que segue a Deus desse jeito aí? Você está captando? Nós, como homem e mulher, nós falhamos, temos fraquezas, temos dificuldade e temos problemas na nossa vida. Agora nós temos que reconhecer que nós temos um Deus santo, 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 e Ele quer que você lute pela sua santidade, se esforce na sua santidade. Você entendeu, né? Vai ficar bom, daqui a pouquinho vai ficar melhor ainda essa situação. Olha aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: isso aqui é interessante para a gente firmar os nossos pés e trancar bem. Olhe bem, a mensagem é perguntas e respostas. Um irmão perguntando para o irmão Brana. Ele fala assim: alguns dizem que o irmão Brana é o filho do homem. Você sabe o que é isso? Alguém perguntou para o irmão Brana: irmão Brana, você é o filho do homem? Será que é que o irmão Brana disse? Você está acostumado a dizer assim, ó: o filho do homem é um profeta. É isso? Então vamos responder como o irmão Brana responde. Olha aqui. Eu pensei que a coluna de fogo, esse irmão que fez a pergunta, ele fez assim: alguns dizem que o irmão Brana é um filho do homem. Eu pensei que a coluna de fogo fosse o filho do homem. Estou enganado? Ele faz a pergunta. Bem, essa é uma boa pergunta, o irmão Brana respondendo. Muito boa. Mas eu não sou o filho do homem, mas sou o filho do homem. Embaralhou? Primeiro ele fala assim: eu não sou o filho do homem com o F maiúsculo. E depois assim: mas sou um filho do homem com F minúsculo. Deu problema aí? Não deu, né? Você entendeu? Agora vamos continuar a pergunta. Muito boa, mas eu não sou o filho do homem, mas sou o filho do homem. Existe uma grande diferença.
Jesus Cristo era o Filho do homem. Você captou? Ele está apontando para Cristo. Cristo é o Filho do homem. Por que ele é o Filho do homem? Porque toda a plenitude de Deus habitou em Cristo. E esse é o Filho do homem. Deus é o profeta. Agora, o irmão Branham é um profeta, sim, aonde a inspiração veio a ele e entrou ali. Cristo, sim, mas ele não é o Filho do homem. Em letras garrafais. Ele é o Filho do homem em letras minúsculas. Talvez isso você pense assim, mas por que isso, irmãos? Por que com essa dificuldade em relação a entender isso? Isso é importante você saber quem é Cristo. Então você agora entendeu que em Cristo habitava toda a plenitude de Deus. Então quando essa plenitude entrou em Cristo, ele se tornou quem? Deus. E aí, quem é Deus? Deus é o profeta. Sempre falei isso para você entender, né? Vamos aqui. Ele vai falar outra coisa também que é para o nosso tempo. Você agora guardou isso. Agora coloque outra coisa nesse nosso tempo, que nós estamos vivendo isso. Isso é doutrina. Ajuda nós a entender como isso trabalha em nosso coração. Ele fala assim, ó. Ele também disse naquele tempo: quantos sabem que há uma diferença entre aparecimento de Cristo e vinda de Cristo? Aparecimento é diferente de vinda. Bastante. São duas palavras diferentes. Agora, esta aparecendo, logo virá. Ele está aparecendo no meio de nós, fazendo as obras que ele uma vez fez em sua igreja. Agora você é parte daquela igreja, e pela graça você crê. Portanto, vemos que será necessário um fluxo de graça para que os nossos olhos vejam. Agora, isso é que eu quero que você entenda e guarde no seu coração. Você está sabendo que tempo que você está vivendo? Em que era você está vivendo? Em que momento você está vivendo? Qual é o ministério do irmão Branham? O ministério do irmão Branham era só dizer assim, ó: ele está aqui, em seu meio. Ficou? Compreendeu? Vou dar um exemplo. Se Deus está aqui, ele não está nessa estrutura aqui não, que você está vendo aqui não. Não é isso. Ele está sentado em seu coração, firmado em mim. Então ele está naquela irmã, naquele irmão, naquele outro irmão, naquele outro irmão, naquele irmão. Então o que está? Deus está aqui abrindo o seu entendimento. Não é o irmão Abarantes que vai abrir o entendimento. Se você acha que é eu que vou abrir o entendimento, você pode voltar para casa. Não sou eu. Deus usa um vaso? Deus usa um vaso. Mas quem entra com o Espírito Santo dentro do coração é o Espírito Santo. É Deus abrindo o entendimento para você saber a hora que você está vivendo. Então ele dá entendimento ao teu conhecimento. Então agora você tem uma responsabilidade de você buscar isso. Daí você diz: Arantes, eu não tenho conhecimento. Não importa, Deus vai abrir o conhecimento. Agora você tem que saber que existe homens que Deus deixou para trazer isso e dar a visão mais clara para você guardar no seu coração. Vamos um pouquinho aqui para a gente chegar nesse entendimento. Então, o aparecimento de Cristo e a vinda de Cristo. Você está vendo o aparecimento de Cristo? Você está vendo Deus dentro da igreja? Você consegue ver Deus? Como é que você vê Deus? Amém. É isso aí. Eu olho para o meu irmão, eu vejo Cristo. Eu olho para minha irmã, eu vejo Cristo. Eu olho para aquela jovenzinha, eu vejo Cristo. Porque Cristo está dentro daquela pessoa. Você então, entendeu? Então,
Qual é o meu respeito para aquele irmão que eu sei que tem Cristo? Porque a graça me disse que aquele irmão tem Cristo. E eu amo o meu Deus, então eu sei que Cristo está ali. Então eu amo meu irmão. Agora, você não vê Deus, mas vê quem? O seu irmão, que Deus está dentro de você. Amém? Então você agora entendeu o que é Ele está aqui. Ele está preparando a sua igreja, amadurecendo a sua igreja para dar um entendimento claro. Agora, quando Ele vier é outra coisa. Ele está aparecendo no meio de nós, fazendo as obras que uma vez em sua igreja. Agora você é parte daquela igreja e pela graça você crê. Portanto, vemos que será necessário um fluxo de graça para que os nossos olhos vejam. Então, quer dizer que a graça agora começou a abundar seu coração e agora você vê Cristo, porque você está olhando para o seu irmão e vê a imagem de Cristo em a vida daquele irmão. Você vê que ele é abençoado, que ele é tremendo, que ele é realmente uma pessoa especial e cada um tem um dom que Deus derramou em sua vida. Olha, irmãos, eu posso apontar aqui e digo assim: aquele tem um dom, aquele tem outro, aquele tem outro, aquela irmã tem outro, aquele outro. Eu posso ter confiança, vocês virem aqui na fila, eu vou dizer para vocês. E muitos eu já falei diretamente: faça isso, irmão, esse é o teu dom. Olha aqui, vamos para frente. O irmão Brana continuou dizendo: mas o meu ministério é um ministério diferente. Não é de pastor ou de professor. Você está vendo que existe ministério de pastor e de professor, mas o irmão Brana não era ministério de pastor ou de professor. Eu não estou. E se eu disser coisas erradas, irmãos, perdoe-me. Eu não quis dizer isso, mas este é o meu ministério. Vê, para declará-lo que ele está aqui. Então ele não é ministério de pastor, ele não era ministério, de professor, nada disso. Ele era um ministério, é o anjo que dizia: ele está aqui, igreja. E quando você pensa que Deus está aqui, você está tranquilo? Você está bem assim? Ou você começa a ficar preocupado com a sua vida? Já pensasse, olhe bem, eu estou andando e hoje um amigo veio me visitar, ou vou fazer diferente para você ter mais preocupação aí para você. Você vai fazer uma prova, você agora, quem chegou ali foi o diretor da empresa que vai te contratar. Daí ele pega assim: não, pegue o carro, vamos nas empresas aí. Daí você vai começar a dirigir. Você já dirige preocupado, para ver se você vai dirigir certinho. O diretor não te dá, dizendo: não, esse rapaz aí não funciona, não é muito bom, não dirige bem. Ele sabe onde que as outras empresas estão? Talvez ele saiba, talvez ele não saiba, e talvez ele saiba, mas ficou tão nervoso que já não achou mais lugar. Você está entendendo? Por causa de um diretor que está ao lado daquela pessoa, só vendo como aquela pessoa age. Agora pensa Deus e você vivendo a sua vida. Será que aonde você está vivendo, como você está vivendo, como você está falando, como você está agindo, se Deus estivesse bem pertinho de você, você agiria daquele jeito? Você falaria daquele jeito? Você conduziria desse jeito a sua vida? Você tem que entender isso. Deus está bem pertinho de você. E isso é importante porque não é que você vai se fazer, mas você tem que entender que o nosso Deus é santo, 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 santo. Vamos mais um pouquinho para frente. Temos mais um tempo? Vamos para frente. 1 Coríntios está assim, 4. Agradecemos sempre ao Deus por nós, pela graça de Deus que foi dada por Jesus Cristo. Então, a graça, primeiro a Deus, mas quem desceu com essa graça foi Jesus Cristo. Agora observe o que esta graça deve fazer. O que tudo sois enriquecido, Ele, em toda a expressão.
A palavra expressão está formada como logos. Essa palavra expressão foi traduzida da palavra grega logos, que conhecemos como a palavra, mas também significa doutrina e ensinamento, em todo o conhecimento. Assim vemos que a graça é para nos enriquecer com fertilizante. Eu quero parar aqui para você entender. Eu vou explicar isso mais claro para você entender. Você tem um jardim? Você planta alguma coisa? O que precisa para aquela planta ficar boa? Para o que precisa aquela fruta? Você vai lá e compra fertilizante e coloca na terra. E o que acontece? Cresce, né? Fica bonito, né? Mas o que aconteceu? Você aplicou fertilizante. E qual é o fertilizante maior que você tem em sua mão? Sabe o que é? Graça. Graça. É a graça. Porque quando você tem graça, não há briga. Quando você tem graça, há liberdade. Quando você tem graça, há amor. Quando você tem graça, há manifestação do poder do Espírito Santo. Esse é o fertilizante. Agora, aonde você botou a sementinha? Em terra boa ou em terra dura? Porque aí é com você. A questão da terra é com você. Ganhar essa semente, meu irmão? Aplique. Deus te abençoe. Ganhar essa semente? Aplique. Deus te abençoe. É assim. Por quê? Tem que tirar as pedras. Você já sabe, as pedras é um obstáculo da nossa vida. Tem que tirar o quê? Aquelas árvores que vão fechando, que ficam trancando, que ficam impedindo você. Muitas vezes essas árvores assim parecem ser até os teus amigos, né? Muitas vezes essas árvores parecem ser o teu amigo, mas eles crescem até no teu lado, mas daqui a pouquinho eles começam a te sufocar. E você não pode ficar sufocado. Você tem que seguir a sua vida como um cristão. Na vida cristã, quando você começa, principalmente quando começa você, quantos amigos você perdeu, né? Que diziam ser teu amigo, mas quando você tomou a palavra de Deus, confiou em Deus e mudou, esses amigos não são mais o quê? Seus amigos. E aqui, então, ele vai findar esse entendimento. Assim vemos que a graça é para os que enriquece como fertilizante, faz como a semente plantada no solo, e é para enriquecer a doutrina, o conhecimento, a fim de produzir uma colheita plena, manifestando-se de filhos e filhas de Deus. Agora pense uma coisa, irmão. O que Deus está cobrando de você? Vamos ler aqui. Uma colheita. Você captou? Opa. Então eu preciso da graça, que é fertilizante, para aquela semente que eu plantei no solo. Ela vai ficar rica. De quê? De doutrina e conhecimento, a fim de que produzir uma colheita plena e manifesta de filhos de Deus e filhas de Deus. Você captou isso? Você manifesta a palavra para trazer mais outros filhos. A colheita é uma coisa importante. Se você planta a semente certa, gera aquele fruto correto. Mas para você plantar, olha o que está, para você ter isso, você tem que ter duas coisas: doutrina e conhecimento. Você captou agora? Doutrina e conhecimento. Eu posso te explicar uma coisa. Você vai dizer assim, mas então doutrina e conhecimento é muito importante, irmão? É importante. Porque sem doutrina e conhecimento de quem é Cristo, você não consegue levar a vida adiante. Irmãos, não tome isso como sacrilégio. Não tome isso como sacrilégio. Tome isso como entendimento. E vocês que têm essa oportunidade, que vocês pais, mães que têm essa oportunidade, agarre isso com todo o seu coração. Como eu falei para você, por falta de conhecimento, entendimento da palavra, perdemos muitas vezes os nossos filhos. E isso é um preço duro para um pai e para uma mãe. Eu quero que você entenda, vocês agora que são pais novos,
que pode fazer o melhor, use a doutrina, use o conhecimento da palavra para mudar o seu lar. Se eu pudesse voltar, eu mudaria muita coisa na minha vida, mas eu não posso. Então agora eu luto para Deus ter misericórdia de meus filhos e de minhas filhas, e aplico aquela confiança que tenho certeza que o irmão Miranda me deu. Lá eles serão perfeitos. A minha fé está alicerçada sobre isso. Agora, se meu Deus me der os meus filhos e um dia sentar aqui, eu vou ser muito grato a Ele. É isso que eu quero que você entenda. A igreja, ela tem que ter sabedoria e entendimento nesse final do tempo, e é isso que nós temos que cultivar. Nunca esqueça dos seus filhos. Ore, peça a Deus, clame a eles. Nunca esqueça. Só por causa de uma ação você vai esquecer dele? Não, ore, clame a Deus, né? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos, vou fazer uma oração, depois vamos ler as escrituras, né? Senhor Deus, Pai Celestial, sabe, Pai, quantas lutas, quantas provas nós passamos em nossas vidas, e Tu sabe que nós amamos os nossos filhos, Pai, e Tu sabe qual a confiança que temos em Tua palavra. E eu só posso dizer, Pai, perdoa a minha incapacidade, a minha fraqueza e a minha condução em minha vida. Mas, Pai, sei que Tu és um Deus muito especial que pode transformar todas as coisas, Pai. E Tu conheces o coração de cada um filho de Deus, e Tu sabes como ele sente em relação ao seu lar e sua família, Pai. Ajuda-nos, Pai. Não deixe nós fracassar. Não deixe nós ficar fracos, mas que possamos ser fortes e fiéis em tudo que fizemos em Tua palavra. E olhe pelos nossos filhos, olhe pelas nossas filhas, Pai, e os proteja desse mundo tão difícil, Pai. Rogo isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.